Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho, segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 9, temas capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, itens 12, 13, 18, 19, 26 e 27 e 31. Resignação, bem e mal sofrer. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade de iniciarmos mais um estudo da nossa Cavile, agradecemos pelo seu Evangelho, por termos a Casa Espírita Virtual que nos auxilia na nossa jornada e nos acompanha. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente no estudo de hoje, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos compreender, fazer um bom estudo e colocar esse aprendizado em prática na nossa vida. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Assim Que assim seja. seja. Como saber se sofremos bem ou mal? Qual o remédio para os nossos males? Qual a diferença entre acomodação e resignação? Por que devemos ter resignação diante dos sofrimentos da vida? Podemos ligar alguma lição dos sofrimentos alheios? Podemos tirar alguma lição dos sofrimentos alheios? A gente precisa ter resignação, porque o sofrimento, quando você passa por ele se queixando, ele não tem muito sentido e muito efeito na sua evolução. Então, o sofrer faz parte, né? A gente vem aqui é uma. Nasce aqui, encarna aqui no planeta Terra, porque aqui é uma escola, é um, ela é o que você precisa: um hospital, uma escola, uma penitenciária, um asilo, de acordo com a sua necessidade. É o que você vai encontrar aqui. E não adianta, então, você passar pelo sofrimento se queixando, brigando, reclamando, porque aí você está fazendo tudo errado e vai voltar, vai ter que repetir a tarefa novamente. Essa escola, todo mundo que leva, que é reprovado na escola tem que repetir o ano, não é assim que funciona? Aqui é uma réplica do que realmente acontece. Então, se você passa por isso com reclamações, você não vai ter nenhum efeito na sua evolução espiritual. É por isso que a gente tem que ser resignado. E sim, o sofrimento do outro pode ser um espelho para a gente. Se você vê um outro errando, se você vê um outro passando, um seu irmão, um semelhante seu, passando por uma dificuldade, e você puder ajudar, puder auxiliar, você está crescendo você e está auxiliando ele. E com a experiência dele, você pode talvez se poupar de um sofrimento futuro. Tudo isso que a gente passa aqui é um caminho para a gente evoluir, para a gente treinar sempre. Foi isso que Jesus ensinou para a gente, né? Ele veio, ele passou pelas dores que a gente passa. Ele é a pessoa que mais sofreu na vida e que mais conhece cada um de nós. Ele passou por tudo que nós passamos e nós não passamos nada em relação ao que Jesus sofreu aqui. E ele fez tudo isso embasado no amor, na caridade, no perdão, na humildade. Ele perdoou todas as pessoas que o maltrataram, que mataram ele na cruz. Ele perdoou. E isso é um exemplo para cada um de nós. É É, é, verdade, Jana. é bem difícil a gente ter o bem sofrer, né? Porque nós, como seres humanos, a gente gosta bem de reclamar, a gente se sente muito injustiçado, né? Nossa, por que que eu tô passando por isso? Olha lá o fulano, fulano mata, rouba, não acontece nada com fulano. Olha lá, fulano é desonesto e não acontece nada. Agora comigo, imagina, se eu não tenho dinheiro, ainda perco o que eu não tenho, né? Essas reclamações que nós temos por hábito fazer, que é inerente ao ser humano, porque reclamação em ser humano, eu acho que está quase um pleonasmo aí, né, gente? De tanto que nós
É, Tá calor, a reclamamos. gente reclama do calor, tá frio, a gente reclama do frio. É, e a gente escuta assim, nossa, hoje tá um sol para cada um, né? Imagina se não tivesse sol, fosse a era do gelo. Aí o frio, são as estações do ano, né? É, eu sou uma que falo, ai, gente, eu não gosto de frio. Nossa, cadê? E estão dizendo que é o aquecimento global. Olha, imagina se eu morasse na Noruega, né? O que que eu ia Uhum. reclamar? Mas, enfim. É, essas são reclamações bobas que a gente acaba fazendo até para quebrar o gelo com alguém, né? Enfim, para falar do dia. Mas, de modo geral, nós reclamamos muito porque a gente não aceita as nossas fragilidades, os nossos defeitos, e aí a gente é, acha que não é merecedor daquilo, quando na verdade tudo vem para o nosso aprendizado. E a diferença entre o bem e o mal sofrer não significa que, sofrer bem é estar sorrindo quando eu tô lá morrendo de dor, quando eu tô com um familiar num leito de morte. Não é isso. O bem sofrer é se resignar, é ter aceitação daquilo que a gente não pode mudar. Mas aceitar aquilo que a gente não pode mudar não significa que a gente precisa ficar de braços cruzados. Se nós temos uma doença ou alguém está doente, a gente pode tentar aliviar a dor dessa pessoa e aliviar a nossa dor, né? Se nós perdemos o emprego. Eu perdi o emprego, ok, vou aceitar que perdi o emprego, não vou lá brigar com o meu chefe, com as pessoas da empresa, né? É aceitar essa prova que eu estou passando, mas o que que eu tenho que aprender com isso? E buscar um novo emprego, não ficar de braços cruzados, porque tinha que ser assim? Tá. Será que tinha que ser assim mesmo? Ou foram as minhas más inclinações que me levaram a ser demitida? A minha insubordinação, a minha falta de respeito com os colegas, enfim, minha desonestidade. O que foi que, né, levou a isso? A minha falta de educação. Então, são uma série de coisas que nós precisamos levar em consideração quando o sofrimento chega. Por que que nós temos familiares difíceis? Às vezes nós somos o familiar difícil e estamos achando que o outro que é o familiar difícil. E aí aceitar que muitas vezes nós somos a pessoa que complica a situação, que leva à discórdia, que não aceita desde sempre, né, os nossos pais, porque a gente sabe, como espíritas, que nós nascemos nos lares que precisamos nascer. E vai ser desafiador muitas vezes. E esse desafio é de amar. E quando a gente não consegue amar, o que que a gente precisa fazer? Se esforçar para amar, orar, conversar com Deus, ok, eu entendo que eu tenho essa dificuldade, mas o que que eu vou fazer com ela? Eu não estou conseguindo sozinha, me ajuda. Então, é isso. O bem sofrer é não só aceitar o sofrimento, mas entender o que que a gente precisa aprender com ele, como a Ana disse. O que é uma tarefa árdua, difícil, porque envolve nosso orgulho, nossa vaidade, nossas pirraças, que tem muito adulto que se comporta como criança e faz pirraça até hoje, só não bate o pezinho, mas a gente faz pirraça. Quantos adultos nós não encontramos que fazem pirracinha por aí? E é isso. Procurar O, evoluir. o bem e o mal sofrer tem uma coisa que a gente tem, né, rede social hoje, tem uma parte muito tóxica, que é todo dia todo mundo tá muito bem, Uhum, né? Então, todo dia todo mundo tá muito bem e você acaba se refletindo ali. Na verdade, aquilo você não precisa de estar bem todos os dias, né? Os nossos questionamentos internos colocam a gente em dias bem maus, inclusive, né? E eles se fazem muito necessário, porque assim, é,
Eu não sei se para você crescer tem que doer, necessariamente tem que doer. Mas eu sei que toda vez que toca na ferida e você vai fugar a sua própria ferida, o que são os seus defeitos, né? São as coisas que a gente tem que melhorar, isso dói, né? Alguém mexer no seu orgulho e você olhar e falar assim, isso é orgulho meu, isso dói, né? Você ter que pedir desculpa. Quando na verdade você se acha o ofendido, isso dói. Isso não faz com que seu dia seja mais leve, isso faz com que você tenha consciência do seu crescimento. Então, assim, é, o sofrer bem é o sofrer com consciência, né? É o sofrer crescendo, é o sofrer amadurecendo. Não necessariamente é você sofrer sorrindo, ai, que dia lindo, ai, que dia maravilhoso. Você não vai achar todos os dias um dia lindo ou um dia maravilhoso, né? O que a gente precisa encontrar é o ponto em que não é um dia lindo, mas eu tô crescendo e eu vou me melhorar e tá. Vamos seguir, né? Porque às vezes a gente coloca na cabeça, eu acho que isso está muito hoje dentro do ser humano, principalmente na rede social, que você tem que ser grato todos os dias e todos os dias você tem que acordar sorrindo. Você tem que ser grato todos os dias, mas você precisa respeitar as tuas dores. Não deitar as tuas dores, né? Não pegar as suas dores e falar, olha, coitado de mim, e deitar ali. Não, a gente vai ter que trabalhar essas dores. Mas os dias que a gente trabalha essas dores não são dias fáceis. São dias muito difíceis, né? São dias que a gente não tá com o sol brilhando lá fora. E você mostrar para o outro que seu sol tá brilhando também não é necessário, porque é entre você e a sua espiritualidade tá tudo certo. Sair xingando os outros também não pode. Mas você não precisa fingir uma coisa que você não é. Então eu acho que esse bem sofrer hoje, ele é muito maquiado, né? Ele vem com uma maquiagem de sol lindo e seu sol não vai ser lindo todos os dias, né? Vão ter semanas difíceis, vão ter, só que a gente vai ter que aprender a sair dessas semanas sem arrumar novas confusões, porque a gente é craque nisso, né? O dia não tá bom pra mim, eu futuco o dia do outro lá pro do outro também não ficar bom. Em vez da gente resolver um problema, a gente acaba criando dois. É, Então, essa é a diferença entre se acomodar, por exemplo, com os nossos erros. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. E não é uma coisa que eu tenha vergonha de dizer, eu digo, né, que eu sou orgulhosa. E aí eu vou sentar em cima do meu orgulho e alguém olhou torto pra mim, eu vou virar a cara e vou, não, porque eu sou orgulhosa, eu não posso, né? Não, gente, a gente ser orgulhoso e a gente se reconhecer, né, é um passo. O outro passo é você olhar e falar assim: olha, será que esse comportamento não vem do meu orgulho? Né? Será que esse comportamento não vem da minha vaidade? Será que esse comportamento. Então, isso é você entender a sua pequenez ali, entender os seus defeitos, mas você não se acomodar dentro desses defeitos. Você falar assim: olha, eu tenho esse defeito, eu tenho que ficar mais esperta comigo, porque qualquer coisa pode me desencadear aqui. Então, eu preciso fugir dessa armadilha, né? Então, assim, eu até tava falando na quinta, né, que eu falei na reunião da irradiação que eu tinha pedido desculpa, era uma situação que me deixou extremamente mal. E aí, no final das contas, eu falei, não foi a situação em si que me deixou mal. Era uma situação remediável. O que me deixou mal, que feriu o meu orgulho. E aí a gente tem que lutar contra o nosso orgulho. Isso daí é uma coisa. E assim, não só contra o orgulho, contra a preguiça, contra a maledicência, né? Tem hora que você vê um errinho do irmão, aí você vai lá e vai falar pro outro, qual a necessidade, é, né?
Por que que você não pode ficar com a sua boca quieta? Se você não pode ajudar, por que que você vai atrapalhar? Então, e de repente vira um tumulto. E são defeitos que a gente tem, gente. São defeitos que a gente tem. E cada vez que a gente tem que olhar para um erro que é nosso, é um dia que acorda menos sem sol, é um dia que acorda mais nebuloso, é um dia que a gente não tá querendo postar aquele vídeo lindo do sol sorrindo. E tá tudo bem, é assim, a gente não precisa sorrir todos os dias, a gente tem que aprender com os dias de sol, com os dias de neblina. Mas não necessariamente a gente vai sorrir em todos eles. E isso, assim, né, são dos menores dos problemas. Aqui eu tô falando em relação a nós mesmos, mas esses dias eu atendi uma mãe e ela perdeu o marido na pandemia, ela tem um filho autista, ela saiu, que ela era daqui da minha região, a gente está no interiorzinho. Então aqui não tinha acesso médico para o filho dela desenvolver ali, ela foi para uma outra cidade, mas ela não tem rede de apoio, né? E ela me procurou como advogada. E aí você olha para. E assim, como advogada, eu atendi ela como uma boa espírita. Duas coisas que a gente não tem que misturar, mas que a gente às vezes mistura, né? Porque eu fiquei uma hora com ela no telefone e ela assim, desabando de chorar, nada que eu pudesse resolver de verdade. Mas eu podia escutar, né? E às vezes as pessoas não estão procurando um advogado, um médico, elas têm horas que elas só precisam de alguém que as acolha. E assim, coisas que você fica olhando e fala, meu Deus do céu, como é que essa mulher vai sair dessa situação? Mas que faz parte do crescimento dela, do amadurecimento dela, das coisas que ela trouxe para a Terra. Então, assim, o que me cabia ali naquela situação era só ouvir e deixar que ela falasse. Então, às vezes, assim, essa resignação que a gente tem que ter, né? Tem situações que a gente não tem como sair da situação, né? Tem situações que elas são, né? Você ter um filho autista, você não vai acordar amanhã e seu filho deixou de ser autista. Isso não vai acontecer, Não, né? Você ter uma pessoa é, com uma doença grave em fase terminal, você não vai acordar no outro dia e essa doença vai ter desaparecido. Quando uma pessoa vai embora, você vai acordar no outro dia, ela vai ter ido embora. E a gente, ainda assim, a gente precisa acordar, resignificar aquele momento, passar por aquilo, porque a nossa vida é um trem, cada um tem a sua missão dentro desse trem, né? A gente foca na nossa, dá a mão para apoiar o do vizinho e a gente vai em frente, mesmo quando o nosso coração se dilacera em alguma parada. Então, a resignação é isso. Eu acho que é você seguir o seu trenzinho, mesmo que a dor seja muito grande, a vontade de não ir seja também muito grande. Mas a gente segue o nosso trenzinho, a gente ajuda quem pode, quem a gente pode ajudar. E principalmente a gente olha para dentro da gente e a gente tenta se curar dos nossos males, né? Sem parar a andada, sem parar a caminhada, sem encostar no poste e ficar ali chorando, é. né? E assim, muitos sofrimentos são escolhas, né? Muitos sofrimentos são coisas que a gente inventa na nossa cabeça, que a gente aumenta de tal forma que gera muita tortura. E a gente conversando aqui, eu me lembrei de uma história que aconteceu, de uma situação que aconteceu essa semana. Como eu trabalho em escola, e acho que vale compartilhar, porque embora tenha acontecido com uma criança, mostra o quanto nós somos infantis realmente. Tem uma aluninha lá de 9 anos e ela é muito ansiosa. Né? Nessa fase, as crianças arrumam muitas confusões e, ao mesmo tempo que elas estão se amando, daqui a pouco elas estão brigando. E aí ela foi para minha sala chorando, falou assim, tia, a fulana disse, e essa semana era a semana de noite do pijama na escola, então era festa, né? Um momento
E aí ela virou e falou assim: a fulana disse que vai pegar o celular da minha mãe, vai modificar as mensagens e eu não vou participar da noite do pijama. E aí eu tô excluída. Eu não venho mais, porque ela vai pegar o celular da minha mãe. E aí eu olhei, né, aquele rosto banhado em lágrima e virei para ela e falei assim: senta aqui, vamos lá. A mãe dela é amiga da sua mãe? Não. Qual a chance dela pegar o celular da sua mãe, que com certeza tem senha? Aí ela, nenhuma. Então esse sofrimento não tem necessidade, não é? Aí ela parou, olhou bem séria assim para mim. É, não vai pegar o telefone da minha mãe. Pois é. Então isso significa que você não precisa chorar, que essa situação não existe, não é? É só vocês irem lá conversar e resolver tudo, não é? Ela secou as lágrimas, E bora. ora. Quantas vezes a gente não faz de uma situação desse tamanho algo, né? Ou porque falam algo a nosso respeito que a gente fica com orgulho ferido. Ai, porque a Michelle é sei lá o quê. Eu sou. Se eu sou, eu tenho que aceitar. É, realmente eu sou. Agora, se eu não sou, tá falando mentira, então tá tudo bem, isso não é problema, isso é do outro, né? É, E é assim que a gente se afoga num copo d'água, né? exatamente. A O problema nossa não está no outro. infantilidade, a nossa pequenez é tão grande que a gente se comporta como uma criança. Exatamente. Exatamente. É sair desse lugar, né? E falar, opa, peraí, vamos lá. Qual a parte que me cabe aqui? Vamos olhar a situação na terceira pessoa, na quarta pessoa, na quinta pessoa, né? Como se fossem cinco pessoas realmente olhando de fora para ver aonde está o problema. Se realmente tem problema, a solução já está lá. Porque quando é problema de verdade, não tem solução, né? Já tá, E aí já, tem uma outra coisa que eu acho que vale muito, né? A gente prestar atenção é assim, a gente recebe muito aquela reclamação, às vezes até a gente tá muito com a gente, né? De falar assim, nossa, mas do meu lado tem tanta gente fofoqueira, do meu lado tem tanta gente assim, do meu lado tem tanta gente assado. Por que será que você está nessa energia e participando aí desse grupo que precisa evoluir nesse tema, né? Será que você também não tem um resquício de alguma coisa que você precisa evoluir, é, né? Por que que toda hora essa mesma situação volta para mim? Então, assim, tem hora que dentro do problema você precisa olhar e falar por quê, né? E se voltar e ver o que que tem ali de lição que você ainda não conseguiu aprender e que você ainda não conseguiu se afastar dessa energia. Porque à medida que a gente melhora, as energias melhoram também, né? Então, fica aí, meninas, senão a gente vai até. exatamente. Já temos bastante programa. Meninas, obrigada pelo estudo, tá? Eu vou pedir para nossa amiga Ana fazer a nossa prece de encerramento. Vamos então elevar os nossos pensamentos aos céus. Vamos agradecer a Deus por esses momentos de conversação, agradecer a presença de Jesus aqui na nossa mesa, agradecer a espiritualidade amiga que está aqui, nos envolvendo, nos intuindo, nos orientando e dar por encerrado esse estudo de hoje. Em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.